Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Flamengo define palco do jogo contra o Fluminense no próximo domingo. Vou falar sobre isso, vou falar sobre Renato Augusto, que teve a aprovação pelo sim do Flamengo. Vou falar também sobre mudanças na Libertadores, sobre um jogador que recusou a proposta do Mengão. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais ao nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento, beleza? Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like. Vou começar o vídeo já falando sobre esse assunto, a definição do estádio para o Fla-Flu no próximo domingo. O Flamengo enfrenta o Cuiabá quinta-feira na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso. E daí, domingo, tem um jogo contra o Fluminense que deveria ser no Maracanã. Porém, o estádio está entregue à Confederação aí Sul-Americana de Futebol, a Comebol, para a final da Copa América no próximo final de semana. E daí, o Flamengo escolheu a Arena Neoquímica, o estádio do Itaquera, né? O Itaquerão, mais conhecido como Itaquerão, o estádio do Corinthians, para ser o palco do jogo contra o Fluminense domingo. Os critérios avaliados para essa escolha do Flamengo foi o gramado, que é muito boa, né? A condição do gramado, e a questão de logística. São Paulo é relativamente perto, né? Daí 40, 50 minutos de voo até Guarulhos, então é relativamente perto para as duas equipes. A CBF deve fretar um único avião, no mesmo avião vão jogadores do Flamengo, vão jogadores do Fluminense. Isso é uma hipótese, eu não estou afirmando, até porque, galera, o Flamengo escolheu o estádio do Corinthians, mas ainda não está tudo certo. Por que que não está tudo certo? Não está tudo certo porque depende da liberação do Corinthians e também da liberação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Deve negociar aí com o presidente do Corinthians, com o pessoal lá, e já isso aí deve sair, né, do papel e se tornar uma realidade, beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre Renato Augusto. O nome do volante foi aprovado pelo sim do Flamengo, Conselho de Inteligência e Mercado. Sim, isso funciona mais ou menos como? Eles analisam os jogadores. O Flamengo precisa contratar. O técnico Rogério Ceni, inclusive, já pediu reforços. Tem falado muito sobre reforços todos os dias. E daí a situação do Renato Augusto, ele está no Brasil, ele tem contrato lá com o Beijing, lá da China, lá, né, o time chinês lá. Ele tem contrato com esse time e a situação dele é a seguinte. Ano passado, quando estourou a pandemia, que voltou o futebol, os chineses falaram assim para ele: ô Renato Augusto, faz o seguinte, volta para cá e depois que você vier, vem sua família. Só que, o que aconteceu? O Renato Augusto foi, teve outros jogadores que foi o Oscar, foi o Paulinho, alguns outros jogadores que jogam no futebol chinês foram para lá, só que chegou na hora de liberar para a família deles entrarem, não liberaram. Então o Renato Augusto e os outros ficaram 5 meses sem família, sem filhos, sem mulher. E, mano, eu vou falar uma parada pra vocês. Você pode mexer em qualquer coisa de um jogador de futebol, mas não mexe no filho dele, mano. Os caras são, assim, alucinados pelas crianças deles. Eles têm um carinho muito grande pelos filhos. Eles têm uma coisa, assim, muito grande pelos filhos deles, né? Então a situação é a seguinte: a esposa do Renato Augusto tá fazendo uma pressão para ele não voltar para a China. E ele já falou lá com os chineses: se a minha família não puder ir, eu não vou. E daí tá ele, tá o Paulinho, tá o Oscar, tá o Coutinho e alguns outros jogadores fazendo treinamento, inclusive com um preparador físico que já foi do Flamengo aqui, próximo aqui ao Ninho do Urubu, no CFZ, né? No Centro de Treinamento do Zico, Centro de Futebol do Zico ali, o CFZ. Então, essa é a situação do Renato Augusto. Para o Renato Augusto vir para o Flamengo, ele teria que aceitar diminuir o salário. Ele tem um salário, assim, astronômico lá no futebol chinês. Para jogar no Flamengo, ele teria que aceitar diminuir esse salário. Ele teria que conseguir aí, teria que aceitar, né, a redução do seu salário, porque nenhum clube do Brasil conseguiria pagar aquilo que ele pede. O Renato Augusto pode tentar fazer a mesma coisa que o Paulinho fez, rescindir o contrato.
O Paulinho conseguiu, né? Paulinho, ex-Corinthians, conseguiu rescindir o contrato, tá livre no mercado, porém não é especulado no Flamengo nesse momento porque o jogador tem ainda mercado na Europa, beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre Libertadores da América, porque a Conmebol estuda no próximo ano tirar tanto da Libertadores como da Sul-Americana o gol qualificado. Aquela situação de gol fora, o time fez 1-0 fora, e daí se ele perde de 3-2 em casa, ele é eliminado. Então, essa questão de gol fora só existe hoje assim na Libertadores. Na Copa do Brasil não existe mais o gol qualificado e a Conmebol estuda tirar isso. Então, 1-0 fora, 5-4 em casa, o jogo vai para os pênaltis. 1-0 fora, 6-5 em casa, o jogo vai para os pênaltis. Essa é a ideia da Conmebol para 2022. Estudam aí essa mudança no conselho da Conmebol. Vamos falar agora de um jogador que rejeitou a proposta do Flamengo. Vitinho, ele é atacante e tem 18 anos. Ele está saindo do ABC. ABC que será o nosso adversário na Copa do Brasil. E ele vai jogar no Tombense, da Série C. Ele teve uma proposta para jogar nas categorias de base do Flamengo. Porém, o jogador não aceitou. Por quê? A proposta foi para ele fazer um contrato de avaliação. Ficaria 6 meses aqui no Flamengo, passando por um período de avaliação e de teste, e depois assinaria um contrato profissional. Foi ruim para o jogador essa proposta e também foi ruim para o seu empresário, que queria um contrato mais definitivo, que queria um contrato profissional. E por isso, a negociação não andou, a negociação não foi para frente. E daí a situação que a gente tem é o jogador rejeitando a proposta do Flamengo. Agora vamos falar aqui, voltar lá no primeiro assunto do vídeo, que é o estádio. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que acompanha o nosso canal. Você aprova o Flamengo ir jogar com o Fluminense na casa do Corinthians? Vocês aprovam isso? Coloca nos comentários. Eu aprovo por quê? Vou falar. A gente não tem o Maracanã. O gramado do Corinthians é um dos melhores do Brasil. Lá o gramado é a Vera mesmo. Aquela grama é maravilhosa. Então acho que vai ser bom para o Flamengo, vai poder fazer o seu jogo e até foi uma ideia do técnico Rogério Ceni. Vamos falar agora sobre mais situações aí de mercado de bola, vamos falar aí sobre mais coisas, porque o Flamengo segue no mercado procurando reforços. Ainda não contratou ninguém esse ano, só o Bruno Viana foi o único jogador que foi contratado esse ano, né? Não teve outro jogador contratado. E o Flamengo continua aí ativo no mercado, procurando reforços. Um nome também que tem sido muito especulado é o Thiago Mendes. Foi inclusive aprovado pelo Rogério Ceni. O Thiago Mendes está no Lyon. Ele postou aí essa semana passada, né? O Thiago Maia postou um vídeo dele, do Thiago Mendes, comemorando o Flamengo campeão da Libertadores, quando o Thiago Mendes ainda estava no Lille, e ele não vive um bom momento no Lyon. Reserva do Bruno Guimarães, reserva do Lucas Paquetá, já teria que aceitar reduzir um pouco o salário para vir para o futebol brasileiro, e o Juninho Pernambucano fazendo aquele jogo duro. O Flamengo trabalha aí com a possibilidade de tentar conversar e convencer o atleta a vir jogar no rubro-negro mais querido do Brasil. É claro, se vier o Thiago Mendes, não vem o Renato Augusto. Se vier um volante, qualquer um volante que seja contratado, não vem o outro. O Flamengo não vai contratar o Thiago Mendes e o Renato Augusto, até porque 2 jogadores para a mesma posição.